Tá gravando, agora deu certo. A apresentação vocês vê? Sim, sim. Tá certo. Então vamos lá. Vamos tocar o barco então. Então, hoje nós vamos começar. Fenômeno de transporte. Meu Deus. Não, gente. Ô, gente, me desculpa aí, mas é que depois eu altero e envio para vocês, certo? Na verdade, não, eu esqueci de mudar aqui, não é MEI 07 não, o nome da sigla do curso. É MEI 23, é que eu peguei o slide de fenômeno de transporte e trabalhei em cima dele. Mas é MEI 23, mecânica dos fluidos. Capítulo 1 é os conceitos fundamentais. Quem vai dar essa matéria só vai ser somente eu, professor Fábio Santos Nascimento, Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Comentários preliminares. O que é mecânica dos fluidos? O que mecânica dos fluidos estuda? Mecânica dos fluidos estuda, faz parte de fenômenos de transporte, é uma das disciplinas que faz parte de fenômenos de transporte, que interage com mais duas outras disciplinas, que é transferência de calor e termodinâmica. Em mecânica dos fluidos, a gente vê o quê? O comportamento que o fluido vai fazer em um determinado local. Ela pode haver movimento, se tem um movimento, o fluido tem movimento, ele se chama dinâmica dos fluidos. Se não houver movimento, ele está em repouso, ele é estática dos fluidos. E vamos estudar todos os seus efeitos sobre as superfícies que estão interligadas com ele. Então, você vai querer estudar as forças que agem sobre a superfície, qual é o comportamento do fluido sobre ela, e por aí vai. Então, primeiro, as aplicações de fluidos na engenharia. Nós temos várias aplicações, vamos demonstrar algumas delas. Ação de fluidos sobre superfícies sólidas submersas, ou seja, estudar as forças que a gente vai aplicar, aqui no exemplo eu dei, em barragens, pois eu preciso saber primeiro as forças que eu vou precisar, necessário aplicar, para que depois o engenheiro civil possa saber de que forma, qual é a resistência que a barragem tem que ter naquele local. Então, primeiro, o engenheiro responsável na área de fenômenos de transporte ou na área de mecânica dos fluidos precisa fornecer a informação da força ou da pressão que vai agir em cima da barragem que será construída ou projetada. Outra forma de aplicação de fluidos é em equilíbrio de corpos flutuantes. Ou seja, quer estudar aqui o que seria embarcação. Se a embarcação vai conseguir flutuar ou não, ou ela vai afundar. No mesmo caso, se a gente, em vez de estudar uma embarcação, estudasse um submarino, como é que faz para ele afundar mais ainda, ou senão ele subir até a superfície do líquido. Começasse já como fala? Submergir. Também estudamos aqui a ação do vento sobre construção civil, que seria o quê? Estudar, a gente tem um prédio, estudar quais seriam o comportamento do vento naquele prédio, naquela região, e saber quais seriam as forças que estariam aplicadas no prédio.
pois o engenheiro civil precisa ter isso de antemão para saber qual a resistência que o prédio o que ele precisa colocar de resistência no prédio para que o prédio não venha a cair, né? Outro estudo seria o estudo de lubrificação. Entre o lubrificante, ele é necessário para quê? Para você colocar entre dois sólidos, para que não haja ou diminua, né, o atrito entre os dois sólidos. E vocês precisam estudar isso para entender como é que o fluido vai agir ali, de forma que ele não perca suas propriedades e o quanto que ele vai absorver de atrito ali entre as partes, ou seja, que os sólidos não entrem em atrito. Outra aplicação seria em transporte de sólidos por via pneumática ou hidráulica. Aqui eu coloquei o caso de elevadores hidráulicos. Você tem um elevador hidráulico, mas ele levanta um carro, mas e aí? Por que isso? Qual que é o motivo de colocar um elevador hidráulico? Porque o elevador hidráulico, você precisa utilizar uma menor força para que consiga o carro subir. Então, a gente tem que fazer um estudo na mecânica dos fluidos, qual é o fluido que dá maior facilidade para que você precise erguer o carro com menor força. O próximo item aí seria transporte de sólidos. Não, desculpa, falei errado. Cálculo de instalações hidráulicas. O que vai ser? O exemplo aqui eu coloquei instalação de recalque. Seria o quê? Estudar as perdas de carga que acontecem, as perdas de carga que ocorrem na tubulação antes e depois de uma bomba ou de uma turbina. Você tem que estudar qual que é a perda de carga que tem nessa tubulação. A força que é necessário para que faça com que a turbina crie um empuxo suficiente para que ele voe, ou se não, para que uma bomba eleve a água a água eleve, por exemplo, no prédio do subsolo até o térreo, até a parte de cima do prédio. Então, você precisa saber também qual a bomba que você vai escolher. Você não vai colocar a bomba mais potente. Você pode colocar uma bomba menos potente que faça o mesmo serviço, mas que te atenda, entendeu? Então, aí você vai ter menos custo no projeto. O custo é dinheiro, né? Então, por isso que tem que ter um engenheiro para especificar qual que é a melhor bomba que você iria usar no caso, ou se não turbina, dependendo do tipo de processo que você vai realizar. Instalações de vapor. Você tem, por exemplo, uma caldeira, estudar o quanto de caldeira pode ser colocada quanto de vapor que pode ser espalhado esse vapor, para que a caldeira não chegue a derreter e faça o processo que ele é necessário ser feito. E por último, aqui colocado, tem vários outros itens, seria a ação de fluidos sobre veículos. Ou seja, o fluido que nós estudaríamos aqui seria o ar ou qualquer outro fluido. Por exemplo, se fosse na água, seria o que? Nós estudaríamos o submarino, para que ocorra o movimento que ele faz, que o fluido ocasione menor força de atrito, ou menor força de arrasto. A mesma coisa
em carros e aviões. Se você quer que você constrói de forma que você melhore a aerodinâmica dele, para que ele tenha menor força que impeça ele a seguir o seu caminho. Ou seja, ele consiga ter maior velocidade. Até aí, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então tá, vamos seguindo então. Agora, a conceituação de um fluido. A matéria pode ser encontrada de 3 formas: sólido, líquido ou gasoso. A gente define líquido gasoso como fluido. Por quê? A gente define ele como fluido. Porque quando há a sua deformação, o líquido gasoso, por uma força Ft, uma tensão de cisalhamento tangencial, ele vai fazer com que essa deformação seja contínua, não chega a ter não chega a uma outra posição estática. Ele sempre vai, se a força continuar ali, sempre ele vai se deformando, sempre vai haver deformação nele, até que a força pare, aí a deformação no fluido vai parar. Mas enquanto tem a força, haverá deformação. Por isso que a gente chama essa deformação como deformação contínua. Agora, fazendo uma demonstração do que eu falei aqui, vamos colocar 2 placas. Temos aqui 2 placas. Nas 2 figuras temos 2 placas. E temos, na primeira, um sólido. E na segunda, um fluido. No sólido, a gente prendeu as 2 placas. A placa de baixo está presa também ao chão e a placa de cima ela é móvel. Aplicamos uma força Ft. Quando aplica-se uma força Ft, ele tem uma deformação elástica, que aqui, no caso, foi super valorizado ou dimensionado para que vocês vissem que ela ocorreu uma deformação, até chegar ao seu equilíbrio estático. Se você fazer mais, aumentar a força Ft constante, ou continuar com essa força Ft, o que vai acontecer? Ela vai se romper, vai quebrar. Assim, a gente não está falando disso, ou seja, ela não tem uma deformação contínua, ela tem uma deformação elástica, e depois ela se rompe. Não é o caso que acontece com o líquido. O fluido. Que se você, primeiro aqui, eu coloquei aqui, escrevi, que a gente vai colocar um clorante entre A, B, C, D. Esse clorante, se nós for perceber colocando a força Ft, que é constante sobre ela, ela vai se deformar. Mas não vai chegar no novo equilíbrio estático. Se continuar sendo aplicada a força, o que vai acontecer? Essa força, a placa de cima vai continuar indo mais para a direita, ou seja, o ponto AB vai se afastando cada vez mais de BC. Ou seja, ele não tem um novo equilíbrio estático. Isso é o princípio de aderência. O princípio de aderência ocorre aqui na parte BC, que é onde ocorre, que tem um contato com a placa parada. E aqui o princípio de aderência que tem um contato entre a placa móvel. A B sempre vai estar em movimento com a placa. Alguém tem alguma dúvida? Continuando, então, o que é o escoamento? É o movimento da matéria, do fluido, sendo definido pelo vetor velocidade. O vetor velocidade nosso é o quê? É definido por x, y, z, ou seja, pelas posições e o tempo.
Isso que é a nossa velocidade. E pode ser utilizar como parâmetros as suas derivadas, para assim encontrar outras propriedades. Então, como foi definido o meio contínuo, que é um fluido, todos os fluidos são meio contínuo, como havia falado, líquido e gasoso. Ou seja, como é que a gente vai trabalhar com esses meio contínuos? Nós sabemos que o fluido, existe moléculas entre elas, como a gente pode ver a lupa no fluido. Você vê vários pontinhos que são moléculas interligadas uma com relação a ela. A gente não vai enfocar dessa maneira os problemas utilizando a matemática, pois assim nós não conseguiríamos utilizar a matemática dela. Portanto, o que nós vamos fazer? Considerar um meio contínuo, ou seja, você não vê a molécula. Você então vê, você vai fazer o estudo dela de forma macroscópica e mensurar. Aí você consegue fazer a mensuração dessa manifestação molecular. Assim que a gente considera um meio contínuo. Dessa forma. Então, você não vê a molécula. Assim, um exemplo, nós temos que a derivada da massa em relação ao volume me fornece a massa específica. E assim a gente consegue obter as demais outras propriedades, como viscosidade, temperatura, pressão, e por aí vai. Quando a gente considera o estudo do meio contínuo, ou seja, macroscópico e mensurável. Quando é microscópico, quando a gente observa as moléculas e as suas ligações, a gente não consegue fazer o estudo em mecânica dos fluidos, utilizando a matemática que ele tem. Alguém tem alguma dúvida? A gente pode fazer o estudo de duas formas. Pela descrição euleriana, ou se não, lagrangiana. A descrição euleriana é quando você coloca, você percebe a partícula, você está parado e percebe a partícula se movendo. Ou seja, por exemplo, a sonda de pressão em um laboratório. Ela está parada e você percebe o escoamento se movendo. Ou se não, engenheiro de trânsito. Você coloca a sonda e você vai observando que os carros estão passando. Já a descrição lagrangiana, o que a gente observa? A gente observa as partículas se movendo, ou seja, é a mesma coisa se a gente colocasse uma sonda em cima da partícula e fosse observando o que a partícula quais seriam os movimentos que a partícula iria fazer, quais são as propriedades que ela ia obter aquela partícula. Isso é a descrição lagrangiana. Exemplo, por exemplo, oceanografia, que tem medidores de vazão se deslocando com as correntes principais. Ou se não, por exemplo, agora, tirando de fluidos e imaginando de forma grotesca, mas para que vocês observem, é a polícia. No primeiro caso, a gente colocou um engenheiro de trânsito. Você coloca a sonda e observa os carros passando. Agora a gente vai observar a polícia. Está interessado no quê? No trajeto, ou velocidade, o destino de um determinado carro. Então, o carro seria para nós a partícula e o que ocorre com a partícula, as propriedades da partícula, por exemplo, a velocidade do carro, seria a nossa descrição lagrangiana.
Ficaram com dúvida entre descrição euleriana e descrição lagrangiana? Essas duas descrições, a gente pode atacar o problema das duas formas, ou pela descrição euleriana ou pela descrição lagrangiana, e tem que obter o mesmo resultado. Mas tem hora que é mais fácil atacar pela descrição euleriana, e tem outras horas que é mais fácil de atacar pela descrição lagrangiana. Por isso que são descritas duas formas aqui. O item 1.5, vamos comentar sobre o campo de velocidade. O campo de velocidade é descrito pelo vetor velocidade. E ele, se você me fornecer a posição x, y, z e o tempo, eu consigo falar qual que é a velocidade naquela região. Aqui a gente tem a velocidade em 2 dimensões e em 3 dimensões. Ou seja, ele tem a velocidade na componente i, que é chamado de u, ou também essa componente da velocidade em i, que é adimensional, poderia ser Vx. Fica mais fácil, Vx, e aqui seria Vy, uma componente na direção J. Ou 3D, que seria o estudo de U, V e W. Seria, ou seja, as componentes na direção U, na direção I, na direção J, ou na direção K, das componentes U, V e W, respectivamente. Ou seja, a gente tem o eixo aqui. Aqui não vou conseguir desenhar. Y. Desculpa aí o desenho horrível aqui. X, Y, Z. Se eu quero definir a velocidade nesse ponto, ele vai ter o quê? Vai ter um vetor velocidade. Esse vetor velocidade é V. Mas a gente pode decompor esse velocidade V em... Esse aqui é o meu V. Aqui é meu U. É que eu fiz em 2D, vocês não vão conseguir ver em 3D. Não consigo fazer também em 3D para vocês. Mas aqui eu tenho meu unitário, que seria o quê? Esse unitário é J. Unitário é quando um módulo tem o valor de 1. O módulo é 1. Conseguir observar a velocidade, o campo de velocidade em 2D para um determinado ponto? Esse aqui que é o vetor. Esse aqui é o vetor da velocidade. E eu posso decompor ela em U e V, como é descrito aqui em 2D. Observaram isso, gente? Uhum. Conseguiram observar? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá joia. E o desenho ficou bom também? Na próxima vez eu trago o desenho profissional. Ah, então tá bom, eu não vou ficar
pegando desenho de outras pessoas, não. Agora só desenho meu aí. Por que a importância do campo de velocidade? A gente tem em mente fazer o estudo do campo de velocidade, porque a gente consegue obter outras propriedades cinemáticas do escoamento, com auxílio da velocidade. Por exemplo, se a gente integrar o campo de velocidade em função ao tempo, o que a gente obtém? O raio, o vetor raio. Se a gente derivar a velocidade em função ao tempo, o que a gente obtém? A aceleração. Se a gente integrar o vetor velocidade, produto escalar com um unitário, o vetor unitário, em relação à área, o que nós obtemos? A vazão volumétrica. E se multiplicarmos o gradiente pelo produto vetorial da velocidade ao meio, metade do gradiente produto vetorial da velocidade, o que a gente obtém? A velocidade angular local. Por isso, o campo de velocidade ele é muito importante, porque ele já também te dá várias outras informações indiretamente. Ok? Eu sou um professor muito bom, rapaz. Professor, como vocês já fizeram o curso de fenômenos de transporte, vocês vão saber, vocês sabem que o que nós temos em fenômenos de transporte? A interação entre mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor. E a gente sabe que eu não consigo fazer um curso de mecânica dos fluidos sem ter que retirar alguma coisa lá de termodinâmica. E mesma coisa de transferência de calor. Então, você vai ter que sempre ir lá em mecânica, em termodinâmica e transferência de calor e retirar alguma coisa para utilizar em mecânica dos fluidos. Então, aqui eu vou mostrar as propriedades termodinâmicas que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Ok, gente? Aqui, inicialmente, antes de falar dessas propriedades, eu tenho que falar que nós temos dois tipos de grandezas importantes no escoamento. As propriedades, ela pode ser encontradas como um campo vetorial, exemplo, a velocidade. Quando ele é um campo vetorial, ele tem sempre um vetor em cima do símbolo. E o que quer dizer isso? Campo vetorial. Você tem a magnitude. Magnitude é o quê? O valor dele. A direção e o sentido. Então, velocidade tem sempre o seu valor, direção e sentido. Porque eu posso estar no mesmo ponto, indo para frente, ou se não, indo para trás, com a mesma valor. Então, só com a magnitude eu não consigo falar se a velocidade completamente. Eu preciso também falar, para que lado que ele está indo? Para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita? Então, eu preciso também saber a direção e o sentido. Já a pressão, não. Se eu dou a pressão naquele ponto, eu já consigo, só o valor, eu já consigo falar, não tem mais o que falar sobre ele. A pressão não tem direção e sentido. Somente o valor é necessário para dizer sobre essa propriedade. Então, esse aí já é o campo escalar. E temos várias outras propriedades, que ou ela está em campo vetorial, ou ela está em campo escalar, que eu vou
demonstrar abaixo. A primeira vem a ser a pressão. A pressão, aqui eu coloquei ela entre colchetes, porque eu posso demonstrar ela em relação às propriedades fundamentais. Nós temos 7 propriedades fundamentais, mas em mecânica utilizamos somente 4, que seria o quê? Massa, comprimento, temperatura, não, tempo, me desculpa, gente, tempo e temperatura. Ou seja, se eu colocar essa nomenclatura aqui, essa informação aqui, essa descrição aqui, massa elevada a 1, comprimento elevado a menos 1 e tempo a menos 2, eu consigo saber as unidades em qualquer sistema de unidade. Por exemplo, vou colocar aqui no... O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não preciso saber a unidade, mas eu sei que... Opa. Eu sei que pressão é igual a massa elevado a 1. Eu não vou conseguir colocar elevado aqui, gente, me desculpa. Elevado a 1, mas é elevado a 1. Comprimento a menos 1 e temperatura a menos 2. Graças a Deus que o θ eu não preciso, porque θ é elevado a 0, então não tem. Ou seja, se a gente agora for no sistema internacional, o que é? Não, pressão é igual a força por área. Ou seja, isso é igual ao quê? Força é o quê? É massa. Vezes comprimento. Isso tudo dividido por área. Opa, área. Não. Falei errado. Aqui é aceleração, não é? Massa vezes aceleração, dividido por área. Eu estou com duas... Não, só estou com uma propriedade fundamental, que é massa. Vamos colocar as demais em propriedade fundamental, que é massa. Aceleração é o quê? É comprimento elevado a 1. Opa. Temperatura. Não, tempo, quer dizer, tempo elevado a menos 2. Sobre a área, que é L, que é comprimento, ao quadrado. Como tem L elevado a 1 dividido por L elevado a 2, vamos só organizar as coisas aqui. Então, é M1, não, opa, M1, L1 dividido por L a menos 2, fica L menos 1. E tempo menos 2. Essas são as dimensões fundamentais que a gente vai utilizar, ou seja, as unidades fundamentais que a gente vai utilizar, que é pressão é igual, se for colocar no sistema internacional, fica o quê? Quilograma vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2. Quilograma agora, eu vou ter que mostrar para vocês o que é força. Força é igual a massa vezes aceleração. Em parâmetros
em unidades fundamentais é o que? Quilograma. Vou colocar aqui. Quilograma vezes metros por segundo menos... Não. Segundo a menos 2. Isso é igual a Newton. Então, a gente tem aqui que é o quê? Newton é esse quilograma, metros a menos 2. Para que eu consiga fornecer isso aqui, eu preciso achar e colocar Newton por metro quadrado. Aí eu obtenho esse resultado. Consegue entender ou não? Não entenderam nada? Hein, gente? Alô? Deu pra entender, deu pra entender. Deu para entender? Então tá. Aqui, impressão aqui, colocando 1 atm, só para conversão de unidades, ao nível do mar é 101.300 Pascal. A massa específica, se a gente utilizar também as propriedades fundamentais, é massa elevada a 1, comprimento a menos 3, não tem o tempo e nem tem temperatura. Todos os dois são elevados a 0. Aqui mais fácil de observar, que é quilograma por metro quadrado. Para quem não conseguiu entender pela pressão, que eu acho que eu devia ter começado por massa específica, para começar a entender isso aí. É isso. A gente poderia fazer isso com qualquer outra unidade, que aí fica mais fácil de você saber qual que é a unidade que utiliza para massa específica, tendo as propriedades fundamentais. Então, massa específica é o quê? É a massa de um fluido contido na unidade de volume. A 20 graus Celsius e a 1 atm, para vários fluidos, a gente tem que a água é 998 kg por metro cúbico, o ar é 1,205 kg por metro cúbico, o mercúrio, você pode observar que a massa do mercúrio é bem grande para a unidade de volume, é 13.580, e o hélio, que é vamos dizer, o menos pesado aqui, ele é o quê? É igual a 0,0838 kg por metro cúbico. Ou seja, quem vai vir abaixo de todos é o mercúrio, depois vem a água, posteriormente o ar, e acima de todos ficaria o hélio. O hélio não, o hidrogênio, desculpa. Volume próximo é volume específico. O que é volume específico? É volume igual é 1 dividido pela massa específica. Se acharmos as propriedades fundamentais, observe que só vai inverter os valores. Na massa específica era n elevado a 1. Aqui é n elevado a menos 1. L elevado a menos 3. Aqui é L elevado a 3. E os demais é zero, porque já não tinha massa específica. Não vai ter também volume específico. Densidade. É uma coisa que vocês muito erram. Falam que densidade é a mesma coisa que massa específica. Eu já havia falado para vocês em fenômenos de transporte. Densidade não é a mesma coisa que massa específica. Para quem é leigo no assunto, quem não faz um curso de engenharia, pode até falar isso, que densidade é a mesma coisa que massa específica, mas não é. Quando a gente trabalha densidade
Na engenharia, a gente está falando que é o quê? A gente tem por exemplo, quando a gente fala que é o fluido líquido, quer saber a densidade dele, é a densidade do líquido, a massa específica do líquido pela massa específica de referência. A massa específica de referência em líquidos é o quê? É a água. Por isso que a densidade da água é igual a 1. Porque se aqui eu colocar a densidade da água é igual ao quê? A massa específica da água dividido pela massa específica da água. Isso me dá 1. Por isso que a massa específica da água é igual a 1. A densidade da água é igual a 1. Agora, a mesma coisa que acontece com o gás. Também a densidade do ar pode ser igual a 1, porque é o quê? É a massa específica do gás por a massa específica de referência, que é o ar. Por isso, a densidade igual a 1 do ar. Que é, se fosse outro gás, seria a massa específica do gás pela massa específica do ar. Pois alguns estudos, se você usa a referência, aí a referência nossa para líquido é a água, e para outros, a nossa referência, para quando é fluido e gasoso, nossa referência é o ar. Entenderam a diferença entre densidade e massa específica? Vamos continuar. E peso específico, o que, que é? Peso específico é só multiplicar a sua massa específica pela gravidade. Aí você tem um peso. É isso mesmo, né? Porque quando eu falo em massa, eu estou falando na simbologia M. Quando eu falo em peso, né, M vezes G, é a mesma coisa aqui, mas agora eu não estou falando em peso, eu estou falando em peso específico. Então, é dividido pela unidade de volume. Que nas unidades fundamentais, M elevado a 1, L a menos 2. E tem o tempo a menos 2. O meu peso específico, ele é encontrado em newtons por metro cúbico. Agora, temperatura. Qual que é a unidade de temperatura no sistema internacional? É Kelvin. E Kelvin qual, se nós formos colocar na unidade fundamental, ela vai ser m elevado a zero, comprimento elevado a zero, t elevado a zero, θ elevado a 1. E temperatura é a medição do nível de energia de um fluido, ou seja, da molécula. Quando no sistema internacional ela é considerada 0 Kelvin, ou seja, eu já falei para vocês que ela não tem movimento, a molécula. Então, ela não tem energia interna. Ela fica parada, estática. Quando ela começa a aumentar de temperatura, começa já a ter uma certa vibração, começa já a ter energia interna no fluido. Então, aqui observando o gráfico, aqui eu coloquei em graus Celsius, que é menos 273. Menos 273 eu chego ao meu zero absoluto, que seria 0 Kelvin. Que se eu for fazer a conversão de Kelvin para Celsius, fica Kelvin igual a graus Celsius mais 273,16. Aí eu consigo converter de graus Celsius para Kelvin. E aqui eu também coloquei a conversão de graus Rankine de graus Fahrenheit, me desculpa, para graus Rankine. E você tem que multiplicar graus Fahrenheit por 459,69. Energia interna. O que é energia interna? É energia armazenada em um sistema por atividade molecular e força de ligação molecular. Ou seja, a gente está falando as energias moleculares que o fluido tem. Aqui. A energia, para a gente, sendo representada
sendo representada pelos parâmetros, não é parâmetro, pelas propriedades fundamentais, é m elevado a 1, L elevado a 2 e T elevado a menos 2. Qualquer energia vai ser dada por esses três parâmetros fundamentais. Ou seja, isso vai me dar que valor no sistema internacional? Qual unidade no valor no sistema internacional? Alguém lembra? Isso é joules. Isso é joules, que é representado por J. E se eu vim da energia cinética, que é um outro tipo de energia, tem que ser o quê? Que é o que vocês mais viram, que vem lá desde o segundo grau. É M, V. Fazer o seguinte, gente. Elevado ao quadrado, dividido por 2. M é massa. V ao quadrado é o quê? L ao quadrado T a menos 2. E dividido por 2, o número não tem unidade, então ele é adimensional, então eu nem coloco aqui. Então aqui, ó, eu achei o valor da energia em unidades fundamentais, em propriedades fundamentais. Olha lá, ó. Não é o mesmo que está aqui, para a energia interna? Opa. É o mesmo. Entendeu? Então, vocês podem observar agora que a energia potencial, que é igual a massa vezes a gravidade, vezes a sua distância da referência, a sua altura da referência. Nós temos que também a energia potencial é dada pelas mesmas propriedades fundamentais. M elevado a 1, L elevado a 2, T elevado a menos 2. Isso corresponde ao trabalho necessário para se mover o sistema de massa da origem até um vetor de posição R igual a X unitário I mais Y unitário J mais E unitário K contra um campo gravitacional. Ou seja, você ou vai estar subindo com essa massa, ou senão você vai estar descendo com essa massa. Aí você vai estar ganhando energia potencial, ou você vai estar reduzindo a sua energia potencial. Tudo bem, gente? Até aqui? Energia cinética, como eu já havia falado, mv ao quadrado sobre 2, que também os seus parâmetros fundamentais também tem que ser a mesma coisa, porque é uma energia, a gente continua falando de energia. E representa a velocidade que a determinada massa tem. Isso é a nossa energia. Posteriormente, entalpia. Entalpia também é uma energia. Também é dado em joules, no sistema internacional. Mostrado nos parâmetros fundamentais, seria a mesma coisa, também que energia. M elevado a 1, L elevado a 2, T elevado a menos 2. E ele é composto, a entalpia é composto por quais energias? Além, ele representa o trabalho que o fluido está fazendo. Ou seja, o fluido já contém uma certa energia, que é a energia interna, mais o trabalho que ele está realizando. Que no caso aqui a gente mostrou de um cilindro e pistão.
ou seja, mais PV. Esse aqui é o trabalho. Entalpia, então, é igual a energia interna mais PV. Isso é representação de entalpia. Alguém ficou em dúvida na explicação de entalpia, gente, ou não? Não? E entropia? Se vocês lembram, a entropia é o quê? Nós temos a entropia e a entropia específica. Entropia específica é o quê? É M elevado a 1, L elevado a 2, T a menos 2. E θ elevado a menos 1. Porque nós estamos falando de joule no sistema internacional. Joule dividido por quilograma dividido por Kelvin. Agora, se falar somente de entropia, a gente não tem a massa. Então, fica Joule dividido por Kelvin. E a entropia representa o quê? Para a gente. Vem lá da segunda lei da termodinâmica. E idealiza o quê? A reversibilidade, ou seja, o grau de desorganização da molécula. Ou também, em outras palavras, a qualidade que você vai realizar determinado processo, para ele sair do estado inicial para chegar a um estado final. Qual que será a qualidade que você vai realizar isso? Quanto maior essa diferença, mais perdas você tem. Se não houver entropia, você está trabalhando com um processo isentrópico, que é o que nós queremos, que é não haver perdas. Que é o que? S inicial igual a S final. Quanto maior o S, quanto maior a diferença do S, ou seja, ΔS, maior a perda. Hein, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Em algum assunto? Porque aqui eu já cheguei ao final da minha aula de hoje. Tudo bem? Vou fazer uns comentários com vocês, então. Finalizei a aula de hoje, quinta-feira, às 10 horas. Às 10 horas. Só para lembrar o que eu tenho que falar para vocês. O SIGA-A de vocês, eu ainda não arrumei o nosso plano de trabalho lá, tudo, porque não tive ainda tempo. Não sei se eu vou conseguir colocar, estou com muita coisa para fazer. Eu não sei se ainda vou conseguir colocar essa aula para vocês gravado e o meus slides. Mas assim que possível, eu já coloco para vocês. Tem algum problema quanto a isso ou não? Tudo bem para vocês? Não tem problema não, né? Isso aí, tranquilo. Tá, jóia. Então, é isso aí. Agora eu não lembro quantas aulas capítulo 1. Capítulo 1 é mais curto porque é mais definição e fundamentos que a gente vai utilizar nos demais capítulos. Que a gente vai adentrar nos mais capítulos. Então, ele é o capítulo mais curtinho dos demais. E eu acho que por isso é só. Muito obrigado, gente, pela presença aí. E posteriormente, também, quando haver tempo, eu disponibilizo. Peraí, gente, só ver agora como é que faz para a gravação. Interromper a gravação.